Então, e agora, né, o governo de João Batista Figueiredo, que vai, nesse caso, ele vai suceder o Ernesto Geisel, assume a presidência da República em 1979 e vai governar até a redemocratização, né, até 1985, quando também no colégio eleitoral vota-se a presidência de Tancredo Neves. Então vamos lá. Né? Aqui, o livro que eu falei é esse aqui. Né? Visões do Golpe, os outros 2 volumes estão em outro lugar. Né? Então a Memória Militar de 1964 e é organizado pela Maria Celina de Araújo, Glaucio Dilon Ari Soares e Celso Castro. Né? Então é essa obra aqui que eu falei, que tem os militares que não, né, deram os depoimentos e seus testemunhos sobre os 3 momentos. Mas vamos lá. O Figueiredo, né, ele assume a presidência da República, digamos, meio a contragosto. Ele não está muito afim de ser presidente, isso ele já teria externalizado isso em diversas ocasiões, mas a função dele seria exatamente promover a devolução do poder aos civis. Então é aquele processo, como eu já havia colocado, de uma transição política controlada, né? E isso vai, como o próprio nome diz, tanto é que o mandato dele vai ser estendido, serão 6 anos, todos os demais presidentes governaram durante 5 anos, né? O Figueiredo então vai governar 6 exatamente para garantir essa transição. E uma das características, né, o governo Figueiredo, aí eu vou fatiá-lo nas suas respectivas características, né? Política, econômico, social e cultural. Né? Então o governo Figueiredo ele vai ser não apenas esse governo de transição, mas também vai escancarar a situação de crise no Brasil. Né? Então, por exemplo, no campo político, então vamos analisar politicamente. Quais são as características desse governo? Então vamos lá, sistematizando. A primeira coisa de importância vai ser a assinatura da lei de anistia. Né? Então a lei de anistia vai perdoar os crimes, né, cometidos, os chamados crimes de sangue, cometidos tanto pelos aparatos, né, pelos agentes do Estado, né, enlotados nos aparelhos de repressão, de segurança, e também os que faziam parte dos movimentos guerrilheiros, né, os movimentos de luta armada contra o regime. Então, é uma forma, como eu já havia colocado para vocês, né, de evitar uma situação de revanche. Tanto é que essa lei de anistia ela passaria por uma revisão, né, agora recentemente, para justamente dizer o seguinte, olha, tem que ver isso. E o interessante é que essa lei de anistia, da maneira como ela foi feita, ela parece que antecipou um acontecimento na Argentina, que viria em 1983, né, mas só para vocês terem uma noção, que quando o regime militar lá caiu, a primeira medida adotada, né, a primeira medida tomada pelo presidente Raul Alfonsín, presidente civil, foi colocar todos os militares que exerceram cargos de direção, né, na presidência da República, não interessa onde, né, os responsáveis por desaparecimentos políticos, torturas. A Argentina teve mais de 30 mil desaparecidos políticos, né, tanto é que nós temos lá as mães da Plaza de Mayo, as madres da Plaza de Mayo, as abuelas da Plaza de Mayo. Né? Então, e aí ele colocou todo mundo no banco dos réus. Tanto é que depois até tentaram um golpe de Estado, né, mais tarde contra ele. Mas a lei de anistia viria exatamente para evitar uma situação como essa. Né? Aí algumas medidas foram adotadas, né? Um reflexo, por exemplo, ainda do governo Geisel, o famoso pacote de abril, né, a Lei Falcão, que limitava a propaganda eleitoral, né, isso é o Geisel, tá? Estou recuperando isso. Mas a Lei Falcão, né, do ministro da Justiça, Armando Falcão, que vai, por exemplo, a propaganda eleitoral era o seguinte, o camarada ficava assim para você. Aí aparecia uma voz em off, dando a ficha técnica, aparecia o número do sujeito, o nome dele, o partido e o cargo que ele disputava, mas o cara ficava assim. Né? E a propaganda eleitoral era isso. Né? Isso era uma forma, era um casuísmo, até para evitar, por exemplo, que a oposição conquistasse votos, né? Apresentasse propostas, fizesse denúncias contra o regime, críticas ao regime,
Só que o clima já estava tão que não tinha como, né? Mas, de qualquer maneira, você ainda não teve, né, nessa transição, você ainda não teria eleições, né? As eleições só viriam acontecer em 1982, né? E é muito interessante isso, que aí veio primeiro a eleição para governador, né, para os cargos de deputado, né, deputado federal, deputado estadual, né, senadores, aí tem a questão do senador biônico, que também foi uma forma, também dos governos anteriores, de manter o controle maior sobre o cenário político brasileiro. O partido do governo, a antiga Arena, vai virar PDS, né, pela reforma eleitoral que foi feita. É engraçado que há a restituição do pluripartidarismo, mas não pensem vocês que foi uma medida democrática, não, muito pelo contrário, era uma forma que o governo encontrou para fragmentar a oposição. Nós sabemos que o MDB, depois PMDB, era um guarda-chuva dos diferentes partidos, né, que estavam proibidos de funcionar. Então, PCB, PCdoB, né, o antigo PTB, e aí tem um dado bastante interessante em relação a isso, né, o PTB. Então, vários movimentos políticos que faziam oposição ao regime encontravam no MDB esse guarda-chuva. Aí, com a retomada do pluripartidarismo, então isso vai, né, vários partidos vão surgir. Inclusive um que tem sua origem nas lutas sindicais do ABC paulista, né, ainda na década de 70, né, e que ganha fôlego, vai ser fundado em 1980, que é o PT. Né, que aí vai se tornar também um grande guarda-chuva de organizações mais à esquerda do espectro político, porque os partidos comunistas estavam proibidos, né, de atuar, né, eles não poderiam ter uma representação política própria. Então muitos desses quadros dos partidos comunistas, eles vão buscar no PT esse guarda-chuva, né? Então isso foi uma medida encontrada pelo governo para tentar fragmentar essa oposição. Aí, né, entra o ano de 1980, vai ser um ano chamado década perdida em termos econômicos, e de fato o Brasil vai enfrentar todos os problemas decorrentes da falência do milagre econômico. Então, inflação, dívida externa. Eu lembro que em 1983 a inflação atingiu absurdos 100% ao ano. É claro que, de acordo com a lei de Murphy, nada está tão ruim que não possa piorar. Porque, por exemplo, no governo Sarney, a inflação no mês de março, no último mês, né, do governo Sarney, atingiu 80% no mês de março. Né? Aqui, no caso, em 83, foi 100% no ano inteiro. Mas isso não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque o Brasil não tinha capacidade de investimentos, né? Não investia, tinha dificuldade de pagar a dívida externa, decretou um calote, né, uma moratória, ou seja, só pagava os juros da dívida. Isso gera um pânico. Por quê? Porque aí o FMI, que é quem vai captar recursos junto a instituições financeiras internacionais para emprestar aos países, já não vai querer emprestar para o Brasil. Então o Brasil vai enfrentar problemas até para poder honrar seus compromissos, né? Isso foi acompanhado também pelo México, né? A dívida alcançou os extraordinários 100 bilhões de dólares, então você imagina, 100 bilhões de dólares em 1983 era muito dinheiro mesmo, né? Então, e aí isso vai só retroalimentando a vontade das pessoas em promover mudanças políticas. Então eu estou falando do início da década de 80 com esse aspecto ligado à economia, mas voltemos à política. O que vai acontecer? Em 1980, a gente já tinha colocado isso antes, né? Em 1980, os grupos mais, digamos assim, mais radicais das Forças Armadas, ou seja, aqueles que não estavam dispostos a devolver o poder aos civis, decidiram, então, pressionar o governo, criar situações que demonstravam essa insatisfação e pior, gerar um clima de insegurança na sociedade brasileira. Então nós teremos, por exemplo, ações, né, com a utilização de bombas que explodiram, por exemplo, na sede da OAB, no Rio de Janeiro,
em 1980, bancas de jornal que vendiam jornais de oposição, como por exemplo Pasquim, né, criado pelo Milor Fernandes, Ziraldo, né, e companhia, né. Essas bancas eram atacadas. Num dos atentados a escritório da OAB, a secretária morreu quando abriu, né, a encomenda. E desse cenário todo, dessas ações, a mais notória de todas, sem dúvida, foi o atentado do Rio Centro, né, em maio, né, na virada do 30 para 1º de maio de 1981. Né? Um capitão e um sargento. O capitão, se eu salvo engano, é Wilson Machado, acho que o nome dele é esse. Né? Ele estava com um sargento a bordo de um carro, de um automóvel, e a intenção deles era colocar artefatos explosivos em locais estratégicos do Rio Centro. Por isso o nome, né, o atentado do Rio Centro. E o objetivo qual era? Era justamente explodir essas bombas, não era uma só, tinham mais bombas, e criar um pânico e uma mortandade fora de série, porque imagina vocês, né, estava tendo um show com artistas populares, muitos artistas de conhecida posição política, opositora ao regime, né, e aí a ideia era explodir as bombas, criava o pânico, as pessoas enlouquecidas tentando sair do pavilhão, muitos morreriam pisoteados. Então vocês imaginam a quantidade de ideias de jirico por parte desses cidadãos. E o resultado, óbvio, é que antes que eles instalassem as bombas, né, uma delas explodiu no colo do sargento. Ele acabou morrendo na hora. Tem uma foto antes que a polícia do exército e outros, né, instrumentos, outros elementos das Forças Armadas chegassem ao local. Os carros de reportagem, né, até tem um depoimento de uma repórter da Globo, a Belisa Ribeiro, que ela recebeu a notícia, é aquela coisa, bicho, você recebe uma informação dessa, você não quer saber se é verdade ou não, você vai. Né? É igual o cara que deve ter recebido na televisão lá, das emissoras de televisão, ó, acertaram um avião no World Trade Center. Você, que nada. Não, você vai ver. Entendeu? Chega lá, se não aconteceu nada, bem, ótimo, volta. Mas imagina se você não vai, você perde. Então ela recebeu essa informação, chegaram lá e conseguiram fotografar. Essa foto está em todos os lugares. Nessa foi a primeira página, né, do jornal O Globo, o sargento morto dentro do carro após a explosão. E quando, né, o capitão ele foi socorrido por populares e levado para o hospital. Né? Depois ele até virou diretor da Escola Militar em Brasília. E aí, né, isso gerou um celeuma dentro das Forças Armadas. Por quê? Porque mostrava uma cisão. Né? Tinha aquele setor das Forças Armadas que estava disposto a devolver o poder aos civis. Você também tinha aquele setor que não estava afim mesmo de fazer isso. Né? E aí, tanto é que tem uma fala de um comandante do Exército, o Ednardo Melo Dávila, que vai dizer o seguinte: olha, isso aí foi uma ação desses terroristas, né, da esquerda, que não sei o quê. E alguém comentou, um outro militar comentou o seguinte: cara, se foi alguém de lá, foi extremamente inteligente. Agora, se foi alguém daqui de dentro, foi de uma burrice atroz. Né? Não lembro quem foi, essa foi uma fala muito interessante. Acontece que foi instaurado um inquérito militar, né, um IPM, inquérito policial militar, ou seja, o Exército tomaria conta das investigações, mas só que não chegou a conclusão nenhuma, até porque era um terreno um tanto quanto pantanoso. Né? Mas, de qualquer maneira, a sociedade brasileira estava em curso um processo de transformação política. Aí vem 1982, né? Eu vou falando assim cronologicamente, que eu acho legal, porque aí a gente vai encadeando as situações. Em 1982 foram realizadas as primeiras eleições para governador dos estados. E aí todo mundo ficou eufórico, né? Vários candidatos de oposição se ouriçaram, porque como o clima já estava favorável para a ascensão da oposição em vários estados brasileiros, então vamos aproveitar. Por quê? Porque os governadores controlam as bancadas estaduais no Congresso. E isso lança a possibilidade, por exemplo, de uma mudança até na própria Constituição para eleições diretas para presidente
né? Esse é um cenário possível, né? Então, houve essa situação. Mas nós temos casos muito interessantes, né? Primeiro, o próprio racha dentro do MDB, depois PMDB. O MDB, né, ele tem a galera do Ulisses Guimarães, que é uma galera mais radical, né, dentro de um sistema político, digamos, mais liberal, mas é uma galera mais radical. E temos aqueles que defendem, por exemplo, posições muito mais pragmáticas, né? O Tancredo Neves era um deles. Né? Tanto é que não foi por outra que foi escolhido o candidato da oposição para concorrer com Paulo Maluf nas eleições no Colégio Eleitoral de 1985. E insatisfeito, né, com os rumos que estavam sendo tomados, né, com essa coisa do MDB, o Tancredo Neves então ele funda um partido que é o Partido Popular, o PP. Né? Mas depois aí pensou bem, volta para o seio do MDB, agora é PMDB. E tem um outro episódio que envolve o Leonel Brizola. O Leonel Brizola é uma figura, uma persona não grata por parte dos militares. E ele né, ele quer recuperar, ele volta do exílio, né, muitos voltam do exílio em 79 com a anistia, o Brizola é um desses que retornam, né, tanto é que tem uma música maravilhosa, né, que é o Bêbado Equilibrista, né, que fala exatamente, né, da questão do retorno dos exilados para o país. É uma cena bastante emocionante. Né? E aí, o que acontece? O Brizola quer refundar o PTB. Só que aí entra uma disputa com uma das filhas do Getúlio Vargas, que é a Ivete Vargas. Né? E a Ivete Vargas, ela não tem, digamos, a mesma posição política do Brizola. Ela é mais à direita. O Brizola não, o Brizola está mais à esquerda. Né? Tanto é que ele, da época da tentativa de não permitir a posse de João Goulart, o cara vai chamar uma rede da legalidade. Então você imagina o que é o Brizola para os militares. Aí o Brizola tenta, né, o registro do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, com a base varguista, aquela coisa toda, só que a Justiça Eleitoral, ainda sob controle, né, do governo e também, né, de setores que temiam o brizolismo, decidem dar o registro do PTB para Ivete Vargas, e o Brizola então ele funda o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, que é inspirado no socialismo europeu, né, do marxismo ocidental, né, daquela coisa que ele vai chamar, o Brizola até chama de socialismo moreno. E aí vão ser realizadas as eleições de 82. E aí 2 estados emblemáticos, Rio de Janeiro e São Paulo, acabam caindo nas mãos da oposição. Né? O André Franco Montoro em São Paulo, né? um líder político forte do PMDB, e no Rio de Janeiro, após uma disputa bastante acirrada, né? Você tinha de um lado a Sandra Cavalcante, que era herdeira do Chagas Freitas, que foi o governador biônico do Rio de Janeiro, e representando os interesses dos militares, e, por outro lado, o Leonel Brizola, né, tendo como vice o Darcy Ribeiro, professor, antropólogo, né, professor da Universidade de Brasília, idealizador dos CIEPs, né, que são Centro Integrado de Educação. E aí, até os 45 do segundo tempo, a Sandra Cavalcante vencia as eleições. Quando saiu o resultado, né, que a eleição ela era realizada em um turno só. E era no dia 15 de novembro, dia da República. Quando sai o resultado, Brizola ganha as eleições no Rio de Janeiro, Franco Montoro ganha em São Paulo, se eu não me engano, Newton Cardoso ganha em Minas Gerais, Gerson Camata ganha no Espírito Santo. Então o Sudeste, por exemplo, que é o centro nevrálgico da economia brasileira, fica nas mãos da oposição. Bahia permanece nas mãos de Antônio Carlos Magalhães, que é uma cria do período ditatorial. Né? O Nordeste, por conta do clientelismo, né, daquela coisa do coronelismo, vai ser um reduto, como é que se diz, pedecista, né? Então os candidatos do PDS, ou seja, do governo
ganham praticamente em todos os estados nordestinos, né? E é muito interessante, por quê? Porque as disputas políticas, né, elas se tornam cada vez mais polarizadas. Isso em 82. Então tá, vem 82, inicia 83, aí tem todo aquele cenário. No final de 83 começam as manifestações pelas diretas já. Né? São grandes comícios, são realizados pelos partidos de oposição, movimentos sociais, que querem a volta da democracia e principalmente, né, o direito de votar para presidente, algo que estava em stand-by desde 1960, né, quando o Jânio Quadros ganhou as eleições. Então vocês vejam, o arco temporal aí é bastante extenso. Né? E terminado, né, como eu falei, esses comícios são feitos, né, em várias cidades brasileiras, Vitória também vai receber o comício pela direta já, e aí vem 1984, que é o ano que a oposição se organiza para tentar incluir a emenda da direta já na Constituição, que aí daria já em 84, né, para assumir em 84, o presidente eleito pelo povo. Né? Mas as voltas que o mundo dá. Por quê? Brizola vinha fazendo uma boa gestão no governo do Rio de Janeiro. Então ele despontava naturalmente como um candidato, né, da oposição para concorrer com qualquer candidato governista. E aí, diferentes setores da sociedade brasileira, inclusive integrantes de alguns partidos da oposição, principalmente com o PMDB, perdão, eles ficam apavorados diante dessa possibilidade, porque afinal de contas, vocês estão lembrados que a transição tem que ser tranquila. Né? E o resultado qual foi? Quando veio, né, a votação da emenda Dante de Oliveira, que é um deputado do PMDB lá do Mato Grosso, não teve número suficiente, e aí só podia ser naquele momento. E muita gente sabe que muitos deputados não foram seguindo recomendações para evitar exatamente a ocorrência de eleições diretas, né? A ocorrência de eleições diretas, e aí, né, eu estou rindo porque eu perco a atenção, né? Eleições indiretas, as eleições diretas não aconteceriam naquele momento, e aí ficou decidido que em 1985 nós teríamos aí eleições indiretas para presidente, e vieram duas chapas, né? De um lado, Tancredo Neves, tendo como vice José Sarney, já que ele pertencia a uma dissidência do antigo PDS, que é o Partido da Frente Liberal, o PFL, e do outro uma chapa puro sangue, tendo à frente Paulo Maluf, salvo engano, Aureliano Chaves, que era ministro do Interior do governo Figueiredo, como vice. Né? E aí a coisa foi decidida no colégio eleitoral. Em termos econômicos, continua a situação de derrocada, né? O Brasil enfrentando problema, inflação galopante, né? E depois, né, no campo da cultura, nós temos algumas mudanças, né, alguns acontecimentos que acabam por assim, mostrar o vigor, né? Tanto é que um dos últimos episódios da censura foi em relação a uma faixa de um disco da Blitz. Né? Os discos eram de vinil. E aí, a última faixa, que era uma música que tinha uma pegada mais forte, era arriscada, né? Então, assim, para que ninguém ouvisse essa música. Então, esse é o cenário, né? O governo Figueiredo, né? Assim, eu abordei pouco a cultura, menos do que no Geisel, porque, assim, a cultura, né? Eu acho que eu vou dedicar um capítulo especial a isso, uma fala legal sobre essa cultura brasileira nos anos 80, até pra gente não alongar muito, tá bom? Então, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Né, gostar da minha orelha? Tchau. E até a próxima, tá bom, gente? Então, vocês.